Oi, tudo bem? Eu sou o Carluxo, professor de português e redação, e nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho sobre a prova de redação do Enem. Muita gente acha que apenas escrever bem, de acordo com a norma padrão do português, é suficiente para se conseguir uma nota 1000. No entanto, apesar de ser, obviamente, uma capacidade essencial para se conseguir uma boa avaliação, a norma padrão da língua portuguesa é apenas um dos critérios de correção da prova. Isso significa que existem outras coisas que o candidato deve fazer para conseguir uma boa avaliação nessa prova. Primeiramente, é necessário a gente levar em consideração que o texto pedido na prova de redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Isso significa que duas coisas são necessárias nesse texto: dissertar e argumentar. O que é dissertar sobre algo? É falar sobre esse algo, expor o conhecimento que você tem sobre o tema proposto pela prova de redação. Mas isso é metade do seu trabalho, porque ainda é necessário argumentar. E argumentar é defender um posicionamento, expor a sua opinião e defendê-la com a ajuda de argumentos consistentes, embasados num repertório sociocultural diversificado. Para que fique mais claro o que isso significa, eu trouxe dois trechos de textos que abordam um tema proposto pela prova de redação do Enem em 2017. O primeiro dos trechinhos que eu vou mostrar é apenas dissertativo, ou seja, é um texto muito bem escrito, sem problemas de ortografia, de organização sintática, sem problemas de coesão e de coerência, mas que apenas disserta, apenas expõe um conhecimento sobre um determinado assunto, não se posiciona. Depois que a gente olhar o primeiro, a gente compara esse texto com um outro trecho, só que agora é um retirado de uma redação, nota 1000, que foi apresentada pelo INEP naquela cartilha na qual aparecem os critérios de correção da prova. Vamos dar uma olhada então no primeiro dos trechos, que é apenas dissertativo. A inclusão dos alunos surdos no ensino regular ainda causa controvérsia. Alguns acreditam que esses estudantes devem frequentar as escolas especializadas, escolas para surdos, até o final do ensino fundamental para serem plenamente alfabetizados em Libras e em língua portuguesa. Outros preferem que eles sejam encaminhados para as escolas regulares em sistema de inclusão, tendo o convívio com os alunos ouvintes. É possível a gente perceber que o autor desse texto se preocupou em mostrar a visão de algumas pessoas que são a favor da inclusão e de outras pessoas que são contra essa inclusão. No entanto, ele não se posiciona. Eu sei a posição de um grupo, sei a posição de outro, mas eu não sei qual é a posição do autor desse texto. Portanto, ele apenas expõe o que as pessoas pensam. É aquele típico caso do autor que mostra os dois lados da mesma moeda. Esse texto, que mostra os dois lados, mas não escolhe nenhum dos dois para defender, é um texto apenas dissertativo. Vamos dar uma olhada no outro trecho. É notável que o poder público não cumpre o seu papel enquanto agente fornecedor de direitos mínimos, uma vez que não proporciona aos surdos o acesso à educação com a qualidade devida, o que se caracteriza como um desrespeito descomunal a esse público. A lamentável condição de vulnerabilidade a qual são submetidos os deficientes auditivos é percebida no déficit deixado pelo sistema educacional vigente no país, que revela o despreparo da rede de ensino no que tange à inclusão dessa camada, de modo a causar entraves à formação desses indivíduos e, por conseguinte, sua inserção no mercado de trabalho. É bem perceptível a diferença no que diz respeito à argumentação do primeiro trecho com o segundo, porque aqui a gente consegue perceber qual é o posicionamento do autor. Ele começa esse trecho dizendo que o poder público não cumpre o seu papel, porque não proporciona aos surdos a educação de qualidade. Em seguida, ele considera isso um desrespeito descomunal. Depois, considera que essa situação é lamentável. E ainda afirma que tudo isso é resultado de um despreparo da rede de ensino.
Enquanto o primeiro trecho ficava em cima do muro, mostrava um lado, mostrava o outro, mas sem se posicionar, nesse segundo trecho é possível a gente perceber qual é o posicionamento do autor. Ele, de fato, não concorda com o modo como a educação de surdos vem sendo desenvolvida no Brasil. E expõe quais são os pontos negativos que ele considera que deveriam ser mudados. Ou seja, esse texto tem a defesa de um ponto de vista explícita. Por isso, ele é um texto dissertativo, argumentativo, ao contrário do primeiro trecho que a gente comentou aqui. Por isso, quando for fazer a sua redação na prova do Enem, é necessário que você leve em consideração que você precisa fazer duas coisas. Além de apresentar o seu conhecimento sobre o tema, também defender um posicionamento sobre ele. Agora sim, você tem chances de aumentar a sua nota final na avaliação. Continue acompanhando as redes sociais do Colégio Êxito, porque outras dicas de outras disciplinas continuarão a ser postadas aqui. E também me acompanhe nas minhas redes sociais, porque eu vou continuar por lá dando dicas sobre redação, norma padrão, interpretação de texto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais!